Da China para o mundo, a pandemia que chamamos de nós. Olá, Covid-19. Não há quem não reconheça seu nome, estampado em todas as mídias, presentes em todas as conversas, da fila do mercado às famosas lives de cantores e cantoras. E como o conhecimento nunca é demais, vale aqui reforçar sua ficha. Segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Sua transmissão ocorre através do ar, da saliva, espirro, tosse, catarro, aperto de mãos ou pelo contato com superfícies contaminadas, como o celular que você provavelmente está usando agora. Os sintomas são diversos, podendo ir de um simples resfriado até a síndrome gripal S5, com potencial de atingir ainda uma pneumonia severa. Conforme a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos pacientes podem apresentar nenhum ou somente alguns poucos sintomas, com aproximadamente 20% dos casos detectados requerendo atendimento hospitalar pela dificuldade respiratória, onde cerca de 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Até a data de elaboração deste vídeo, o total de mortos pela Covid-19 no Brasil alcançava o número de 155.900. Mas aqui encontramos um porém. Será que todos os óbitos por esta doença foram devidamente registrados? Trazemos essa dúvida com base nestes dados que apresentam que até a data de 29 de setembro, o Brasil apresentava uma taxa de 30,23 testes para cada 1.000 pessoas, número que não chega nem a 4% da população total brasileira. O que estudos sugerem é que muitos dos infectados mortos estão sendo declarados como vítimas da síndrome respiratória aguda, justamente pela falta de testagem. Quando comparados os valores de óbito de 2019 com 2020, percebe-se uma discrepância. Algo não está certo. Explicando, se uma pessoa está sofrendo de uma síndrome respiratória grave, a causa pode variar entre diversas doenças, sendo uma delas o Covid-19. Portanto, quando alguém apresenta sintomas desta síndrome, ela deve ser testada para o Covid-19. Entretanto, se os sintomas estiverem leves ou não tem a disponibilidade do teste PCR, ele pode simplesmente não ser feito. Ou seja, uma síndrome respiratória grave pode ser Covid-19 ou não. Então, somente com a testagem dessas pessoas poderíamos ter certeza do número de casos de Covid-19. Sendo assim, muitas pessoas podem ter tido ele, não ter sido testadas e, portanto, não contabilizadas. Como por exemplo se vê nos meses de janeiro e julho de 2019, onde contabilizaram-se 932 mortes em São Paulo. E em janeiro e julho de 2020 foram 44.000 mortes, sendo destes 27.833 mortes por Covid-19, 16.549 óbitos não confirmados como Covid-19 e 15.649 casos onde a causa não foi e nem será especificada. Você com certeza já ouviu alguma vez que o passado nos traz muitos ensinamentos, não é mesmo? Essa situação atual que enfrentamos uma pandemia tem muitas situações que se repetem iguais às vivenciadas no passado, principalmente no que diz respeito sobre as atitudes governamentais. Você já tinha parado para analisar isso? Se observarmos o passado, veremos as semelhanças com a epidemia de meningite no Brasil. Tá, mas o que é meningite mesmo? Bem, ela é uma doença atrelada à bactéria Neisseria meningitidis, responsável por infectar gotículas de muco e a saliva das pessoas, afetando, em 1972, em sua maioria crianças de até 5 anos, alterando-se em 1974 para a população mais jovem de 15 a 29 anos, cujas sequelas se caracterizam em neurologicamente graves, apresentando cegueira, paralisia, lesões cerebrais e medulares, além, é claro, do óbito. Ela teve 3 ondas de grandes surtos aqui no Brasil. A maior e mais grave delas se deu na década de 70, durante a ditadura civil-militar brasileira, sob a liderança presidencial de Emílio Médici. Como sabemos, essa época esteve marcada, entre outras coisas, pela censura, sendo esta uma das formas de controle da população,
manipulando dados sob a justificativa de não manchar a imagem do governo com uma epidemia que demonstraria um descontrole deles para com o povo. A censura dominava os jornais. As notícias que saíam eram somente sobre quais hospitais estavam mais lotados e como a vacina chegaria a território nacional e distribuiria para a população. As informações sobre a doença, suas causas, formas de prevenção e os índices de morte não eram publicados nem repassados para a população em nenhuma forma midiática. Essa falta de informação acabou provocando um surto da doença em São Paulo, onde muitos casos fatais acabaram sendo acobertados pelo governo, seguindo então aos demais estados brasileiros. Em 1990, se registrava a abertura da vala clandestina de Perus, localizado na zona norte da cidade de São Paulo, onde se realizou uma descoberta de mais de 1.000 remanescentes humanos encontrados no local, sendo destes cerca de 300 crianças vítimas da meningite, presos políticos e de diversas outras pessoas que não foram identificadas até hoje. Não é a primeira vez que a censura é citada na história. Encontramos semelhanças em outra pandemia mais antiga, a gripe espanhola, que sobre o cenário da Primeira Guerra Mundial lá em 1918, fez com que não somente o nosso governo, como os demais envolvidos no conflito, amenizassem e relutassem em reconhecê-la. Tudo em prol do controle, de não afetar a economia e demonstrar fraqueza aos adversários, o que, é claro, nos dois casos, só serviu para intensificar ainda mais a proliferação das doenças. O governo atual, crendo em ser apenas uma gripezinha, não fez e nem faz questão de juntar esforços em busca da vacina. Para tal, já existe a Santa Cloroquina, que segundo o próprio presidente, não necessita de comprovação científica de eficácia. Bem, mesmo num cenário caótico como esse, precisamos reconhecer que milhares de pessoas trabalharam na luta contra a pandemia. Entre as diversas ações na linha de frente do combate, eis que surge o primeiro e maior estudo brasileiro de investigação do número real de infectados pelo novo coronavírus, o EpiCovid-19. Com o apoio e financiamento do Ministério da Saúde e execução do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, sob a coordenação do epidemiologista e reitor da universidade, Pedro Halal. O foco deste estudo é estimar o percentual de brasileiros infectados pela Covid-19, avaliar a velocidade de expansão da infecção, fornecer indicadores precisos para cálculos da letalidade e determinar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas. No Rio Grande do Sul, foram testados e entrevistados 36.000 pessoas, tendo 8 etapas de coleta de dados. Participaram 9 cidades: Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Uruguaiana e Pelotas. No estudo nacional, que ocorreu entre 14 de maio e 24 de junho, se realizaram 3 fases de testes em 133 cidades. O teste é feito através de visitas domiciliares, as quais são selecionadas por meio de sorteio. Os profissionais são identificados por crachá de Ibope Inteligência, utilizando os seguintes equipamentos de proteção individual: máscaras, toucas, aventais, sapatilhas, luvas, sendo todos estes descartáveis, e o óculos de escudo facial. Todos os profissionais envolvidos só participam das visitas após testarem negativo para a Covid-19. Elas funcionam da seguinte forma: se coleta uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, onde o aparelho de teste realiza a análise, que leva aproximadamente 15 minutos, e então surge o resultado. Nesse tempo de espera, o participante responde perguntas sobre o Covid-19, e caso o resultado dê positivo, os profissionais comunicam à vigilância epidemiológica, que dá os devidos encaminhamentos ao caso. As desculpas e justificativas dos que chamam de erro de governo de épocas passadas, que são recentes se pararmos para pensar, têm como fundamento discursos que pregam que o desenvolvimento tecnológico para o combate dessas epidemias não era suficiente. Certo, mas e agora? A Covid-19 está em pleno século XXI, a era das tecnologias. Entretanto, as más condutas e decisões se repetem. Qual a desculpa? Errar uma vez? Não tão ok, mas podemos pôr como aprendizado.
2, duvidoso, burrice, ousamos considerar um despreparo, já sendo motivo para indignação. Mas agora persistir no erro após 2 epidemias, isso deixa de ser erro. A questão se transforma em algo intencional, um descaso com a humanidade. Os números crescem dia após dia, de contaminados e mortos. Ele é tão extenso que se torna impronunciável para muitos. Um número que se acumula, cujo significado se perde, pois muitas vezes é esquecido que cada unidade contabilizada é um ser humano, o qual foi interrompido de realizar seus sonhos, se tornando mais um em uma lista interminável de nomes, que ficará guardado nas lembranças de amigos e familiares.